porque uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz mostrou que mais de 3,5 milhões de brasileiros estão aí usando algum tipo de droga ou usaram algum tipo de droga recentemente. Então, é sobre esse número alarmante, preocupante, que nós vamos bater um papo aqui com o psicólogo José Roberto Rodrigues e também o professor de Sociologia, Fernando Reis. Senhores, muito bom dia, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Amém. Como é que tá? Tudo certinho? Graças a Deus. Cada vez melhor? Cada vez melhor. E não vamos desistir. Não, não podemos, não. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Esse apontamento dessa pesquisa aí, onde mostra 3,5 milhões de brasileiros, para considerar Belo Horizonte, 2,5 milhões na sua cidade, é a terceira em população no Brasil. Mais do que a nossa cidade aí. Eu não sei quanto está São Paulo, não sei quanto está o Rio, mas é uma população de uma grande metrópole, de alguma forma, alcançada ali, atingida pelas drogas. A gente pode falar que hoje essa questão das drogas aí é um problema de saúde pública, é uma epidemia. Como que a gente pode classificar esse número tão grande? Bom dia, né? A relação do ser humano com as drogas sempre aconteceu, né? Talvez a pesquisa mostra esse número que é expressivo, mas ao mesmo tempo a pesquisa demonstra que não houve um crescimento, parece que houve uma estabilidade, né? Mas agora, principalmente nos centros urbanos, nós percebemos muito essa manifestação do uso das drogas, né? Atingindo principalmente essa categoria de adolescentes, jovens, o que traz assim essa situação de alarde, né? Realmente é uma questão de saúde pública, é uma questão de políticas sociais, é uma questão de ampliar perspectivas de atendimento para lidar realmente com essa temática que é tão gritante hoje, né? Talvez a gente pode nesse sentido. Dentro desse apanhado, então, Fernando, aí é preciso voltar e trabalhar o resgate de valores e padrões familiares, também como o meio, talvez o carro-chefe, para a gente mudar esse cenário? Pastor Serginho, sem dúvida alguma, né? Até comentava com um colega aqui antes, o impacto que as drogas causam em nossa sociedade está diretamente ligado com suas causas. É interessante isso, é um resultado da nossa pós-modernidade, né? Dessa sociedade muito fluida, muito líquida, né? E acaba se misturando. Então, tanto os impactos, sejam na família, sejam nas igrejas, nas grandes instituições sociais que nós temos, eles estão muito relacionados com as suas causas. Então, famílias que cada vez mais estão desestruturadas, são questionadas os modelos, as formas como elas devem existir o tempo todo, e as outras instituições também. Nós vivemos uma época em que grandes instituições estão em xeque. Igreja, as pessoas variam muito. O governo, até a questão da economia, né? Empresas, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, uma pessoa entrava numa empresa e queria aposentar nela. Hoje, por questões muito simples, você muda de empresa, muda de lugar. Então, essa liquidez, né? essa fluidez da nossa sociedade, ela está diretamente ligada também à busca e à ânsia, né? por uma solução, né? Que às vezes a droga se apresenta como solução, mas que nós sabemos que na realidade não é solução alguma. Na realidade vai piorar a situação. É só uma maquiagem ali diante de uma dura realidade. Então, só para que ilustremos ali aos nossos queridos e nobres telespectadores, queria só para relatar, para registrar aí, coloque a arte para a gente, essa primeira arte aí, falando sobre esse número tão voraz aí de alcance das drogas, né? Onde 3,563 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas em um período recente, que é aí uma fonte de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Uma próxima tela, e por ela agora nós vamos caminhar aqui, vai nos mostrar que 9,9%
10% dos brasileiros relatam ter usado drogas ilícitas pelo menos uma vez. Também fonte da Fundação Oswaldo Cruz. Zé Roberto, quando a gente vê assim, ó, que 10% dos brasileiros já relataram ter esse contato com uma droga ilícita, parte também da facilidade pela droga lícita, e aí a gente tem, por exemplo, o álcool como sendo até um gatilho, uma porta de entrada aí também? Essa é uma questão importantíssima que você colocou de uma forma muito perspicaz. A droga lícita, o álcool. Discutível se as drogas ilícitas estamos vivendo uma epidemia. Discutível, né? Mas a droga lícita, o álcool, endêmico. O álcool, ele está enraizado na cultura brasileira. Então, desde a simples casa da periferia ao palácio, ele está presente. Ele está como coadjuvante na violência contra a mulher, no trânsito, tanto que até tem uma lei, né? Se você for dirigir, não beba. Por quê? Porque as pessoas bebem A lei e dirigem, seca, esses dias né? aí, completou 11 anos de efetividade no Brasil. Sim, uma lei muito importante, né? Então, essa entidade, álcool, tão arraigada na cultura brasileira, a festa de criança tem álcool. Ah, mas a festa não é da criança? Então, ela é também um convidativo para apreciar talvez outras substâncias, e entre estas, as ilícitas, né? Então, é muito importante perceber como o álcool, ele pode ser essa ponte para outras substâncias, né? Então, é importantíssimo saber isso. Aí, Fernando, então, dentro daquilo que você falou anteriormente sobre essa fluidez, essa liquidez aí dos nossos relacionamentos e até da nossa perspectiva de vida, diante aí desses cenários que nós, principalmente nós brasileiros, vivemos, assim, até de certa instabilidade, aí vai pelo lado econômico, que é onde muita gente, né, vive essas depressões, e também por essas permissividades sociais que está se estabelecendo. Esse número, então, de 10%, a gente pode entender que ele, teoricamente, seria um número até subestimado? Na realidade, eu entendo que sim. Quando nós olhamos para uma sociedade que nos parece enferma, nos parece doente, talvez esse número de drogas ilícitas, ele nos aponta, poxa, é grande e tal, mas o número de drogas, de usuários, de álcool, e aí nós podemos falar até de drogas psicoativas, por exemplo, drogas que se compram em farmácia, que não deixam de ser alteradores e viciantes também. Então, nós vemos em nossa sociedade uma grande quantia de pessoas buscando, de alguma forma, fugir dos seus problemas, fugir das suas angústias, tomando um remedinho, tomando um comprimidinho e acabando se tornando viciado nisso também. Então, essa correria que nós estamos, e parece que todos nós fazemos parte, isso tem produzido doenças, assim, que nós talvez não vamos conseguir mensurar quais serão as consequências dela. Nós vivemos muito intenso e parece que os nossos jovens e adolescentes, mais ainda pela característica da idade mesmo, né? E emocionalmente, colocando o Zé aqui nessa prosa aqui, a gente está sempre em busca desse sentido de recompensa, né? Aí é onde que não tem o afeto em casa, busca-se o afeto por meios de... Aí as drogas estão aí, ó, fazendo... A própria recompensa social. O camarada que não se sente bem posicionado socialmente, aí a gente vai pensar, questão econômica, questão familiar. O camarada se sente inútil socialmente, sim, de alguma forma nas drogas, no seu grupo ali de convivência, a sensação de pertencimento, né? Que vem naquela questão que é uma pergunta: o que é que leva uma pessoa a usar drogas? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta que eu possa generalizar. Linear, assim, né? Não tem. Cada um vai por motivos específicos. Então, no tratamento, na lida com essa pessoa que usa droga e está numa relação com a droga de forma perturbadora, complicada, cheia de problemas,
Porque nós temos pessoas que estão usando droga, mas que até agora ele usa e consegue estar dando conta. Então, ele ainda não foi até, né, os equipamentos de saúde procurar ajuda. E tem aquele que entrou numa relação com a droga e perdeu o controle e está nesses E normalmente começa por isso. Olha, até aqui eu vou, eu consigo, eu paro a hora que eu quero, eu só faço isso aqui, é só um barato aqui agora, Sim. só aqui é uma vibe aqui agora e pronto. Quando eu quiser, eu paro. Uso recreativo. E tá tudo certo. E não é bem assim, até pelo... onde a gente diz que os fins não justificam os meios, né? Agora, senhores, só para a gente também mostrar ao pessoal de casa aí, e eu quero comentar de vocês, é sobre o ranking das drogas mais consumidas no nosso país. Coloca aí para a gente, o primeiro deles é o álcool, que é a droga lista que nós falamos aqui, onde já atinge uma camada considerável da população em 16,5%. Depois, maconha, haxixe ou skunk, com 7,7% da população, né, dentro dessa pesquisa aí, mostrando que fazem uso desses outros tipos de drogas. Ainda assim, em terceiro lugar neste ranking, 3,1% da população consome a cocaína, 2,8% os vários tipos de solvente e 0,9%, ou quase 1% da população, aí as voltas com o crack. Olha o álcool aí mostrando aquilo que nós falamos anteriormente, né? O álcool, sempre presente, enraizado. Mas por que o crack chama tanta atenção? Por esse efeito mais agressivo, devastador. E ali a gente olha para aquele fenômeno chamado Cracolândia, a gente se assusta. Hoje até se usa um outro termo, né? Cenas, ao invés de falar Cracolândia, cenas de uso de droga. Até mudou assim para minimizar isso aí até, né? E é interessante a criação de grupos de usuários também, né? Que nós vamos percebendo. Eles vão pela necessidade social que nós vemos. Pertencimento, mais uma vez. E é interessante, pastor Serginho, como que nós observamos nesses dados que, acho que esse é até um ponto positivo, que essas drogas, quanto mais sintetizadas elas são, menor é o acesso, ainda bem, porque que elas ocasionam, a destruição delas são muito maiores. Mas é interessante nós observarmos esse movimento que se faz, primeiro se abrindo mão das instituições, como nós já mencionamos aqui, mas no final acaba sendo essas instituições que têm que solucionar. Por isso que entramos numa questão de saúde pública. Sim, né? sim. Elas acabam tendo que solucionar isso, né? E hoje a gente vê assim que, por exemplo, quando fala-se dessa iniciação a essas drogas sintéticas, elas também, socialmente, elas passam a ter um atrativo muito forte pela seu poder de ação, muito rápido, muito veloz, mas em compensação a destruição, como é que eu digo, o nível de dependência, ele se efetiva muito mais rapidamente. Contrário aqui, tão menos perigoso do que o álcool, não é? Que pode ser mais processual, não é isso? Sim. Uma pessoa que entra no uso do álcool, até ela reconhecer, eu preciso de ajuda. Leva anos, 10 anos. Até mais, ou precisa de grandes eventos também. Sim. Uma separação conjugal, a perda de bens, de empresa, de empregos. Então, isso aí pode levar. E o alcoolista, na clínica, a gente percebe, no acolhimento, que o alcoolista, ele tem uma questão de um certo orgulho. Por quê? Porque o álcool está amparado por um contexto cultural. Então, ele fala, eu estou aqui, mas... Lidar com o alcoolista tem uma certa dificuldade, por ser uma droga lícita, que ele tem um amparo cultural. Não, eu bebo, cara. E de status social também. Falou tudo. Porque, por exemplo, aí a gente vê, em termos da sociedade, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, eu não consigo ver o futebol associado, por exemplo, ao álcool. E hoje os maiores patrocinadores do futebol são esse conglomerado ali de empresas de cerveja, por exemplo. Com certeza. O que é uma contradição assim gigante, né?
aquela figura do atleta que nós sempre... Do modelo de saúde, física, psíquica, enfim, emocional, ele parece que ele é barganhado, trocado pelo capital, obviamente, por aquilo que vai girar em torno para poder financiar, né? Então as pessoas, esse status social da bebida também, ele vai juntando a outros níveis da sociedade. Recebe alguns valores agregados ali que ainda sustentam. Por exemplo, eu percebo que o cigarro comum aí, né? Uma praga, uma desgraça. O cigarro, ele perdeu um pouco desse status a partir do momento em que essas associações foram sendo limitadas. Propagandas já não se podia mais colocar, o que ainda é permitido, por exemplo, com o álcool, não é? E aí os desdobramentos todos acontecem, né? Sim. Cigarro, né? Eu tinha uma professora na faculdade que falava, né? Cigarro está fora de moda. Então, vai realmente reduziu o índice de fumantes, tabagistas foi reduzido. E o álcool, né? Hoje você tem uma expressão muito associada à cerveja, né? Porque hoje nós temos o fenômeno das cervejas artesanais. Falo, o mestre cervejeiro estará aí. Gente, que expressão assim, toda glamourosa, cheia de... Glamourosa, né? O mestre cervejeiro estará aí ensinando. Falei, gente... Agora, essa é uma capacidade muito humana, né? De se auto-exterminar, né? Mesmo que seja a longo prazo, os animais não fazem isso, né? O passarinho não tira a própria vida, mas o ser humano parece que tem isso e idolatra até, coloca num patamar de excelência o mestre cervejeiro e o... Gente, então assim, eu queria contar aqui até com o poder de síntese de vocês, mas para que você, Zé Roberto, como psicólogo, você também, Fernando, como sociólogo, cada uma sua vez aqui nesta Câmara, deixasse o seu recado, principalmente nesse dia, que hoje é um dia de enfrentamento aí ao consumo das drogas, deixasse o seu recado para a família que nos assiste. É possível, sim, o tratamento dessa pessoa, é possível, sim. Família, nesse tratamento, você, família, tem que entrar e se posicionar também. A você que está no uso, e esse uso está cheio de agravos, reconheça que você precisa de ajuda e juntos construímos esse caminho de sobriedade e recuperação. No mais, que o poder superior seja contigo. Muito bom. Agora, Fernando, está contigo. Eu penso que a grande palavra para isso é a palavra organização. O nosso Criador, ele organiza o universo e organiza a vida. E ele organiza a nossa sociedade também. E se nós queremos lutar e combater esse uso e até não sentir levado a essa prática tão maléfica, se organize. Organize a sua vida, a sua família, a sua relação com Deus. Se organize, porque, afinal de contas, no final, vale a pena viver uma vida saudável, uma vida equilibrada, especialmente ao lado do nosso Criador, que quer organizar, quer nos resgatar, quer nos dar uma vida de paz e de dignidade, certamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.